Estamos ao vivo e é mais uma edição aqui, tenho certeza, de sucesso do podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Já agradecendo a todos os internautas, telespectadores que estão, por exemplo, agora no canal do YouTube Dr. Play Saúde, e daqui o nosso compromisso de levarmos a informação que transforma e que também, obviamente, salva vidas por todo mundo. Hoje, uma honra e uma estreia também no âmbito de conversarmos muito sobre o Hospital Padre Zé. Eu tenho a meu lado o diretor do Hospital Padre Zé, o novo diretor, o padre George Batista, e também a presença do diretor adjunto do Hospital Padre Zé, o doutor Rafael Pinheiro. Padre George, muito obrigado pela presença do senhor no podcast Mais Vida. Nós aqui agradecemos o convite, poder desfrutar desse momento para compartilhar um pouco da nossa experiência, que estamos vivendo, e tentar sensibilizar a sociedade paraibana a assumir cada vez mais essa causa em comum que é o Hospital Padre Zé. Doutor Rafael Pinheiro, muito obrigado. Doutor, lógico, o senhor nesse contexto, vamos dizer assim, administrativo, de uma grande unidade hospitalar que está prestando e prestará relevante serviço a toda a sociedade, está empenhado, com certeza, junto com o padre aí e grande equipe, nesse processo, vamos dizer, de restauração, de um modo geral, do hospital. Sim, primeiramente, muito obrigado, pelo convite, estar aqui. E, completando, aquilo que o padre falou, é uma missão nossa resgatar a imagem daquilo que o padre Zé Coutinho sonhou, de ser para o pobre, de ser esse assistencialismo por meio da saúde, por meio de todas as atividades também que ocorrem, porque o Hospital Padre Zé é mantido pelo Instituto São José, que tem outras ramificações sociais. Então, é a nossa missão, fazer com que, cada vez mais, o Hospital Padre Zé seja aquilo que o Padre Zé Coutinho, que tem uma ligação muito afetiva com a cidade de João Pessoa, sonhou. Padre George Batista. Padre, nós já temos a primeira tela-tema que diz aqui, Hospital Padre Zé, um choque de gestão e um esforço realmente conjunto. Como o senhor está vendo esta situação, em que ponto nos encontramos? E sempre aquela pergunta, o Hospital Padre Zé está na UTI se recuperando? Qual é a saúde hoje do hospital? Bem, é importante nesse primeiro momento fazer um pequeno histórico. No dia 17 de setembro, Dom Delson presidiu a Santa Missa na comunidade Filhos da Misericórdia, domingo, 11 horas, comemorando os meus 50 anos, e ele fez esse convite. Olha, Jorge, eu escolhi você como representante da Arquidiocese para ficar à frente do hospital. Como o Instituto São José ele tem sua autonomia jurídica, a Assembleia é soberana, havia, então, a necessidade do meu nome ser acolhido na Assembleia do Instituto São José. E isso aconteceu. Ao aceitar a proposta do arcebispo, eu fiz algumas exigências, que Dom Delso, de antemão, me deu total apoio. Primeira exigência, a renúncia coletiva da antiga gestão, direção, poder dar toda a autonomia, todas as informações necessárias, a força-tarefa que seria montada a fim de investigar tudo o que aconteceu e ter autonomia para gerenciar, administrar o hospital, o instituto, também contando com pessoas da minha confiança, cada uma no seu segmento, na sua especialização, etc. Então, tudo foi aceito, Então, assumimos o Instituto São José e, com essa expressão, choque de gestão, o que eu quero dizer para o senhor e para o povo paraibano? O que está no nosso radar? Certo? Isso significa um choque de gestão. Primeiro,
nós vamos fazer um enxugamento da folha, trabalhando a economicidade. E esse enxugamento se faz necessário, por quê? Primeiro, repensar determinados salários que são incompatíveis com uma instituição de caráter filantrópico. Segundo, o quantitativo de funcionários extrapola o campo das necessidades. E a necessidade de um realocamento, ou seja, de a gente fazer um mapeamento gerencial colocando as pessoas certas no lugar certo, né? Repensando determinadas gratificações. Também está no nosso radar uma reformulação profunda nos estatutos do Instituto, porque do jeito que está é inadmissível. É inadmissível que a presidência do Instituto ter um poder de monarca. Então, se faz necessário uma descentralização. É inadmissível um conselho fiscal da instituição ser formado por funcionários do Instituto. É impensável um negócio desse. Inclusive, o conselho fiscal do Instituto nós vamos agora alterar nesse mês de novembro e dezembro, como prometemos. E também na reformulação estatutária, nós queremos descentralizar determinados serviços e adequar o estatuto que será reformulado à realidade de um instituto e de um hospital que é de, digamos assim, média complexidade. Tá certo? O que também está no nosso radar? Transformar o Instituto São José numa fundação. E aí nós vamos dialogar com o Ministério Público para realizar esse nosso desejo. Por quê? Se tornando uma fundação, passa a ser fiscalizada. Então, é muito importante. Padre. Está no nosso radar a confecção de um portal de transparência. Inclusive, já realizamos algumas reuniões com uma empresa que está prestando esse serviço, né, caridade, e eu creio que agora, em dezembro, nós vamos poder efetivar, porque a nossa meta é 2024, colocar tudo no portal de transparência, o que entra e para onde vai, né? Inclusive foi aprovada na Assembleia uma lei que exige das instituições filantrópicas justamente essa transparência, e eu achei formidável. Tem que ser assim mesmo. Muito interessante, esse é o caminho. Doutor Rafael Pinheiro, doutor, analisando no conceito médico hospitalar, os serviços que sempre foram prestados e com excelência pelo Hospital Padre Zé, eles continuam todos ativos? Qual é a frequência, número de pessoas que continuam sendo atendidas? Isso foi alterado, sofreu, vamos dizer, alguma ação mais drástica, ou os que procuram a unidade hospitalar continuam sendo atendidos? Pronto, vamos lá. O hospital, ele tem a sua ala de internação, que é constituída de 120 leitos. O hospital, acho que para a maioria das pessoas sabem, que o Hospital Padre Zé é um hospital que abarca pacientes de longa permanência. Então, são pacientes que estão lá por alguma sequela de AVC, tem uma disfagia, e não consegue ou fica ocupando algum leito na rede municipal de saúde, na rede estadual de saúde, que poderia ser colocado para outra pessoa que está num tratamento mais rápido. Então, se sabe que aquele paciente vai demorar ali, naquele período de tratamento, se regula para o Hospital Padre Zé. E daí, todas as realidades da área médica, fisioterapia, todos os atendimentos eles acontecem, sim, ainda. O que a gente está lutando é para que a capacidade do hospital hoje seja aumentada. Porque dentro desses 120 leitos, né, 100 para longa permanência, 20 que é para a clínica médica, então seriam pacientes que estariam ali, mas que rodariam, permaneceriam pouco tempo. Então, desses 120 leitos, hoje a gente consegue ocupar, em média, 50 leitos. Então, menos que a metade, né? Um pouco menos que a metade. Então, a nossa pretensão, diante disso, diante do quadro, é justamente como o padre falou, para no ano que vem a gente estar fazendo todos os atendimentos, e também existe no Hospital Padre Zé um convênio com uma faculdade aqui de João Pessoa, que é os atendimentos ambulatoriais, que acontecem, né?
os atendimentos ambulatoriais, de raio-x, de ultrassom, então, atendimento com médico, com especialidades. Então, esses atendimentos eles acontecem ainda, eles não deixaram de acontecer devido à gravidade da situação hoje do hospital. O que a gente fica lutando ali, né, eu, o padre, todo o pessoal da administração, é fazer com que isso seja mantido. Porque, vez ou outra, eu posso lhe dizer, que vez ou outra a gente tem que deparar que, olha, vai faltar papel toalha, vai faltar copo. A gente está precisando de antibiótico atualmente, né? Eu aproveito e faço até um apelo aí, né, os médicos que às vezes recebem amostra grátis, recebem medicação que sobra ali. Antibióticos hoje é a maior necessidade, porque esses pacientes de longa permanência vêm com complicações e você sabe, todo mundo sabe, quanto mais tempo se fica ali no ambiente hospitalar, existem áreas de contaminação, né? Mas mesmo assim a gente luta todo dia e, por exemplo, também esses pacientes de longa permanência, eles sobrevivem com aquilo que a gente chama de dieta enteral. Eles têm uma sonda nasogástrica, então essa dieta é passada por essa sonda, e se não houver essa dieta, eles não conseguem se alimentar, porque eles têm uma disfagia muito grande, então eles não conseguem deglutir o alimento. Então é outra preocupação. A gente precisa estar recebendo essas dietas. A gente recebe por doação, a gente faz compra, mas diante do quadro atual da instituição, do Instituto São José, a gente se vê limitado. Às vezes é cumprir um santo para descobrir outro, e a gente vai, né, nesse jogo de cintura. Mas independente de qualquer coisa, de qualquer situação complicada e difícil que a gente está lidando, né, que a gente todo dia está ali em reunião e acontece uma situação X, e aí vamos lá, vamos resolver, mas independente de qualquer situação, a funcionalidade do hospital se mantém. O mesmo padrão de atendimento se mantém. E, logicamente, é um sonho nosso qualificar ainda mais e aumentar, né? Porque hoje, por exemplo, o Hospital Padre Zé não realiza nenhuma cirurgia, que é um sonho nosso, que aquele hospital seja também capaz de ser feita cirurgia, ter um bloco cirúrgico ali, por exemplo. Então, hoje o Hospital Padre Zé não tem uma enfermaria, não tem um leito de UTI. A gente tem esse sonho, né? Porque há estrutura para se montar lá. Mas, diante do quadro, atualmente a gente não consegue. Mas a nossa luta diária é, no momento, normalizar toda a situação, né? Fincar as estacas para depois crescer. Padre George Batista. Padre, quando eu comecei a divulgar a nossa entrevista, foram muitos os elogios ao trabalho do senhor. Eu quero que isso fique constatado. Toda a lisura e o trabalho também na área como padre, como cristão que é. Eu tive a oportunidade na minha vida, quando professor, lecionando, em dar aulas no Imaculada Conceição, em Campina Grande, o Colégio das Damas, gerido por freiras, e também no Colégio Dom Bosco, em Manaus, gerenciado por padres. E aquelas gestões sempre foram de excelência, até hoje. O senhor, por alguma vez, eu observei na imprensa que talvez o senhor, com o tempo, não queira ficar de frente mesmo, como está hoje, dessas ações. Qual o pensamento do senhor hoje? Criar um grupo e ali o senhor vai ficar só na administração ou em outros setores que sejam, vamos dizer assim, mais adequados, ou está na posição que hoje se encontra diante dessa situação complexa? Excelente pergunta. Bem, hoje o Padre George, ele é responsável por algumas instituições. Então nós temos o Amém, Lar de Idosos, está sob a minha administração, a Fundação São Padre Pio, de Pietrelcina, a Comunidade Filhos da Misericórdia, que é uma associação privada de fiéis, e agora o Instituto São José. Então é muita responsabilidade, né? E nós conseguimos estabelecer, através de um trabalho de descentralização, mas com coordenações bem definidas, né? Porque o verdadeiro protagonismo se dá tendo como ponto de partida não uma centralização absoluta, mas você saber agir com sabedoria numa descentralização em que você consiga colocar as pessoas certas
nos lugares certos. Então, no Hospital Padre Zé, é o que nós estamos fazendo. Né? Existe um conselho administrativo, existe todo um corpo diretivo, e nós estamos colocando pessoas técnicas. Isso não acontecia na antiga gestão. Então, quem dirigia o hospital, na prática, pessoas que não tinham habilidade nas áreas. Então, nós estamos colocando pessoas com habilidade, com especificidade, conhecimento, para que o hospital seja gerenciado por pessoas técnicas. O Padre George vai continuar dando a sua colaboração? Claro que sim. Claro que sim. A Fundação Padre Pio, por exemplo, é o referencial que eu tenho. A Fundação Padre Pio nasceu em 2008. Então, hoje a Fundação Padre Pio tem 10 projetos sociais. Aqui, na Paraíba, João Pessoa, Cabedelo, de certa forma, Águas Lindas. No Rio Grande do Sul, nós estamos em 3 cidades. Salvador de Missões, Cerro Largo, Santa Rosa. E já vamos abrir uma nova missão no estado de Goiás, provavelmente na cidade de Anápolis. Então, tudo isso requer o quê? Organização, planejamento, descentralizações responsáveis, porque descentralizar não significa você abandonar suas responsabilidades, transferindo para o outro aquilo que é da sua competência. Não. Aquilo que compete ao Padre George, eu não posso transferir. Agora, eu posso descentralizar de uma maneira sábia, porque a própria reformulação do Estatuto, nós vamos deixar isso claro. Um presidente do Instituto não pode ser presidente de tudo, fiscalizar tudo. Não, ele tem que ocupar o seu lugar. Então, objetivos, metas, projetos, planejamento estratégico, nós gostamos muito de utilizar essa expressão. E hoje as instituições que nós temos, com exceção do AMEN, porque nós pegamos já uma instituição caminhando, o AMEN tem quase 50 anos. Né? Fundação Padre Pio, por exemplo, todas as prestações e contas, até hoje, foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma ressalva. Então, assim, a lisura, a idoneidade, o testemunho, a transparência é uma marca registrada no nosso trabalho. E é claro que nós vamos levar isso para o Instituto São José. Você perguntou assim, vai ficar muito tempo? Veja bem, uma coisa você tenha certeza, que nós vamos retirar do Estatuto do Instituto São José. É questão de reeleição. Eu não concordo com isso. Ninguém é eterno. Né? Tem que ser dada a oportunidade a outras pessoas. No entanto, através das intervenções cirúrgicas que nós iremos fazer no Estatuto, também buscando a orientação de autoridades competentes, nós também não vamos deixar as coisas soltas. Né? Porque quando eu assumi, Deus ele colocou no meu coração 3 coisas. Primeiro, a limpeza, a purificação daquele ambiente. Segundo, a reorganização. Né? Trabalhar um planejamento, a organização. E terceiro, criar uma estrutura que dificulte ao máximo os erros do passado. Interessante. Nós vamos criar elementos internos, aí é o Estatuto, e também possibilitar que elementos externos se transformem em instrumentos de fiscalização de uma maneira mais rigorosa. Como? Convocando a sociedade, chamando a sociedade para participar. E tem como fazer isso. As redes sociais, por exemplo, pode ser um instrumento que nós vamos utilizar. Assim como agora nós estamos utilizando, olhando para o povo paraibano. Eu estou aqui estendendo a minha mão, o Rafael também. Nós estamos mendigando. Eu quero usar essa expressão, é forte, porque é um absurdo o que aconteceu no hospital. É surreal o que aconteceu no hospital. Certo? Nós estamos estendendo nossas mãos. Estamos mendigando comprimido, antibiótico, fralda, comida. Nós estamos mendigando, porque foi roubado. Roubaram o Hospital Padre Zé. E nós não podemos permitir que os sonhos que Deus cultivou no coração de Padre Zé, que esses sonhos adormeçam, que esses sonhos não se realizem. Não. Nós vamos lutar para salvar esse hospital. E eu tenho certeza que as estruturas da sociedade vão continuar nos ajudando. Por isso que eu não posso, é uma coisa que a gente adotou, né, como regra, uma das regras.
você não consegue fazer uma boa administração numa instituição que passa pela crise que o Padre Zé está passando, tendo em vista tudo o que aconteceu, olhando para o retrovisor. Não, isso aí não compete a Rafael, o Padre George e as outras pessoas que compõem a diretoria. Deixa isso para a força-tarefa. Existe uma força-tarefa que conta com o apoio do governo do Estado, através dos órgãos de controladoria, Procuradoria da Fazenda, Polícia Civil, o GAECO, entendeu? Então, essa força-tarefa que foi muito bem montada, ela vai fazer aquilo que convém, aquilo que é certo. Não nos cabe aqui emitir um juízo de valor. Vamos olhar para frente. Hoje a minha preocupação é remédio, é o salário dos médicos, que nós vamos colocar em dia agora, graças a Deus, né? Essa é a nossa preocupação, é manter o hospital. Porque o que me estimula a permanecer ali? Porque seria muito cômodo para o padre, né? Não, eu não quero isso. Dom Delcio não iria me obrigar em forçar a assumir uma coisa que não. Não, eu vou assumir. E o que me estimula? Primeiro, saber que tem um desígnio de Deus. E segundo, quando Dom Delcio, alguns dias, fez uma visita ao hospital e eu entrei numa enfermaria e eu vi um paciente ali quase que agonizando. Então eu falei, não posso desistir. Eu não posso desistir. Não interessa o que fizeram. Interessa o que agora eu quero fazer. O Padre Zé é muito maior do que tudo aquilo que fizeram. Né? Padre George, ainda dentro dessa colocação aí, eu quero ressaltar, a imprensa oficial toda falou, há cerca de um mês ou pouco mais de um mês, que o rombo da gestão anterior se deu na casa de 16 milhões. É lógico que o senhor e os senhores passaram, isso de forma obrigatória, a ter uma ideia geral dessa situação. Poderia-se dizer que o rombo hoje é bem maior do que esse valor? Com certeza. Com certeza. Como eu falei numa entrevista, o hospital deve em torno de 3 milhões, fizeram um empréstimo na escala de 12, 13 milhões, em duas parcelas, 5 milhões, 7 milhões, depois fizeram outro empréstimo no Santander, e esse dinheiro entrou numa conta, e esse dinheiro foi para outra conta. Então eu tenho certeza que as autoridades elas estão supervisionando tudo. Doutor Rafael Pinheiro, nós temos essa tela, doutor. A operação do hospital não será interrompida. O senhor já ressaltou muito bem os esforços, muito importante, os pedidos, o clamor que estamos fazendo aqui para toda a sociedade. Aí cabe me perguntar, porque sempre há uma apreensão. Nesse ajuste, algumas pessoas terão que ser demitidas, me refiro a corpo de enfermagem, ou pessoas que estão trabalhando de forma, obviamente, honesta dentro do hospital. Essa pergunta aí, ainda bem que foi para você, viu? Não, o que é que vai acontecer, né? O que é que já está acontecendo? O que acontecia na gestão anterior? Alguns cargos de coordenação, de direção ali do hospital, quando você via, por exemplo, o cargo de coordenador da farmácia, um exemplo. Quando você via o salário base de um cargo de coordenador farmacêutico, o que ele recebia, às vezes, era o dobro daquilo que era estipulado pelo sindicato, daquilo que era estipulado pelo conselho, né, de classe dele. Então, a gente começou a observar que existiam super salários. Então, obviamente, esses super salários não existirão mais. Alguns daqueles que estavam elegidos nesses cargos de coordenação, por ter muito vínculo com a gestão anterior, e daí, como o padre falou, não cabe a nós fazer juízo de valor nenhum, mas até para que a gente se sinta também confortável em estabelecer uma nova gestão, a gente fez alterações. Então, a gente demitiu alguns desses funcionários, admitiu novos funcionários, né? Por exemplo, pessoas que já trabalhavam lá há vários anos, que quando a gestão anterior assumiu, colocou para fora, porque eu não quero você, vou colocar o que é de meu interesse, a gente readmitiu, porque já fazia um trabalho de excelência, né?
Coordenadora da enfermagem atualmente, ela já trabalhava lá no hospital há 29 anos. Ela conheceu a história daquele hospital, ela passou por tudo aquilo. E quando a gestão anterior assumiu, colocou ela para fora. E a gente soube dessa história e disse, não, vamos readmitir. Porque além da excelência e da competência dela como função técnica dela, existe uma ligação afetiva. A atual diretora clínica, da mesma forma, né, foi afastada pela gestão anterior e tem um amor. Porque é notório, quando a gente está em reuniões, a gente percebe o amor pela história do Padre Zé. Um amor pela história do Hospital Padre Zé. Porque se você for lá e você for fazer visita, você vai ver que são famílias que precisam daquele hospital. Porque a rede de saúde atual não consegue abarcar esses. Entende? Então, são famílias que estão ali cuidando de parentes, na sua grande maioria idosos, que possivelmente está ali no fim da vida e precisa. Né? Então, é uma forma, como você falou da questão da UTI, então vamos fazer essa analogia. Se aquele paciente está com infecção grave, está ali na UTI, a gente está primeiro tratando essa infecção. A gente está retirando aquilo que está fazendo essa contaminação, aquilo que está causando essa infecção. Então, a gente está tirando, sim. A gente está demitindo, sim. Não porque queríamos fazer isso, porque, por mais que a gente demita, a gente também sabe que aquela pessoa que foi demitida precisava daquele salário. Né? Mas, é como eu lhe falei, não dá para começar uma gestão com uma cara nova, querer recuperar a imagem do Padre Zé sem fazer algumas mudanças. Não tem condições. Não há condições. Né? Então, foi até uma condição que o padre estabeleceu ali com o Dom Delcio, olha, a administração ela precisa ser toda mudada. Eu só assumo se eles fizeram uma renúncia coletiva. Então, começou por aí. Né? Começou pela cabeça, pelo cerne ali do hospital, e depois vai para o coração, porque o coração do hospital são os funcionários que estão ali, direto com o paciente. Mas, mesmo assim, alguns deles a gente foi percebendo que precisava, sim, mudar. Entende? Nós estamos ao vivo, uma entrevista esclarecedora, necessária, aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Padre George, essa tela é muito importante. A iniciativa caritativa de Padre Zé será resgatada. Eu acho que isso, um legado, eu tive observando, o Padre Zé hoje teria, por exemplo, 126 anos, quer dizer, um legado, uma história. Ele ficou conhecido como o pai da pobreza e também o patrono da assistência social, tanto uma responsabilidade muito grande para o senhor e todos que estão à frente dessa nova gestão. Não é isso, padre? Todos os dias, quando eu vou para o hospital, a primeira coisa que eu faço é ir para a capela. E aí eu me ajoelho diante do Santíssimo e peço a intercessão de Padre Zé. Né? Porque essa frase é muito forte. Dos pobres e para os pobres. Né? Toda a diretoria estatutária do Instituto, ninguém será remunerado. A começar pelo padre. Eu quero, daqui a alguns anos, entregar ao hospital e poder dizer, nunca entrou nada na minha conta do hospital. Eu vivo da caridade da comunidade, Filhos da Misericórdia, de pessoas que me ajudam com questões pontuais. Por exemplo, nós vamos para Brasília, né, semana que vem. Tem que estender a mão e mendigar, né, batalhar as emendas parlamentares. Eu vou pedir doação de passagem aérea, porque eu não vou pedir do hospital. Eu não vou, o hospital não tem condições. Entendeu? Então a nossa vida é essa, vai continuar sendo assim. Os funcionários, claro que eles devem e continuarão, e estamos honrando com a folha de pagamento. Meu sonho agora é, nos próximos dias, ter a folha de pagamento dos médicos em dia, porque a folha de pagamento dos funcionários está tudo em dia. A folha de pagamento dos médicos gira em torno de R$102 mil, em torno de 23 médicos. Né? A folha de pagamento dos funcionários gira em torno de R$420 mil. Haverá uma redução, porque nós estamos enxugando. Para você ter uma ideia, pessoas que ganhavam R$25 mil, nós vamos manter essa mesma função com outras pessoas ganhando menos da metade. Nós vamos pagar. Qual é o critério de estabelecimento dos novos salários? 2. Primeiro, quanto um hospital filantrópico de média complexidade paga por essa função? É muito simples.
Faz uma pesquisa. Olha, a depender da função, quanto se paga, né, a categoria, o que é que o sindicato orienta. E segundo, ainda chamamos a pessoa para conversar, para dizer, olha, o ideal era isso aqui, mas nós não podemos pagar isso aqui. Podemos pagar isso aqui. Você pode ficar com a gente, sofrer junto, lutar junto, porque hoje é essa a nossa situação, né? Então, mesmo lá na frente, sabendo que o hospital vai atravessar esse mar vermelho a pé enxuto, nós vamos conseguir chegar na Terra Prometida, superar as dificuldades. Toda a diretoria estatutária, a começar do padre, continuará sem receber nenhum centavo. Porque é assim. Toda a minha vida foi assim. Na comunidade Filhos da Misericórdia, na Fundação São Padre Pio. Tá certo? Só quem recebe são os missionários casados. E mesmo assim não chega a nenhum salário mínimo. Né? Então, nós entramos com o nosso CPF limpo. E quando for necessário um dia sair, porque ninguém é eterno, o que é que nós vamos fazer? Contratar uma auditoria externa para que fiscalize o nosso trabalho e aí nós vamos chegar às autoridades daqui. Entramos com o CPF limpo, o nosso CPF está limpo, agora terminou a nossa missão. Agora, quando isso vai acontecer, eu não posso dizer, porque eu garanto a você, vai demorar muito para restaurar tudo aquilo ali, né? Vai demorar muito. Então, essa temática aqui, a iniciativa caritativa será resgatada, sim. Sim, porque o povo paraibano é um povo que tem um coração muito grande. E eu preciso dizer isso para vocês. Por exemplo, a campanha de finados, né, Rafael? Normalmente, todos os anos, se arrecadava 50 mil, né? Por aí, certo? Esse ano foi quanto? Foi 12 mil, quase 13 mil. Quase 13 mil. Né? A campanha Porta em Porta normalmente se arrecadava 60, 70, caiu para 18. Né? Pessoas que doavam R$ 50 não estão doando mais. Então isso dói muito. Por quê? E é esse o apelo que eu faço. Vamos punir o CPF, não o CNPJ. Né? Que seja punido, então, as pessoas que fizeram coisas erradas. Quais as pessoas? Eu não posso dizer, eu não sou juiz, eu não tenho essa autoridade. Existem pessoas com essa autoridade, autoridades competentes que vão chegar a um diagnóstico final. É fulano, ciclano e beltrano. Pronto. Agora, não é justo punir o CNPJ. Ou seja, Padre Zé não pode sofrer assim. Ele não tem culpa. O hospital não tem culpa. E é isso que eu peço a todos. Acreditem nessa nova gestão. Continue acreditando no Hospital Padre Zé. Você que deixou de ajudar, volte a ajudar. Eu estou implorando, estou mendigando. Você que está pensando em, eu não vou ajudar mais não. Não pense isso. E você que nunca ajudou, dê esse voto de confiança. Ajude. E aqui, publicamente, né, nós estamos abertos a sugestões, críticas. Né? Nós estamos aqui também para aprender. Ninguém nasceu sabendo de tudo, né? Então, o resgate da credibilidade, eu creio que vai acontecer, né? As pessoas elas vão chegar a essa conclusão. Agora é diferente. Né? Existe muito amor ali dentro. Quando o Rafael falou, por exemplo, de alguns funcionários que foram contratados, essas pessoas que saíram do hospital, inclusive algumas denunciando as coisas erradas e por isso é que foram demitidas, essas pessoas voltaram. E voltaram com tanto amor. Então, o amor cobre uma multidão de pecados, né? É o amor. Isso é o que dá, inclusive, esperança em continuar toda essa obra. Aí, doutor Rafael, quando desses ajustes totalmente necessários de salários, me refiro aos que estão na instituição, obviamente, o senhor tem visto as pessoas muito solidárias ou algumas apertam a mão do senhor e dizem tchau? Existe das duas formas, viu? Existem pessoas que, à medida que foram vendo as modificações da atual gestão, já chegaram, né, até nós, os recursos humanos, disseram, olha, não quero, não vou mais. Existem também pessoas que entenderam a situação, né, como, por exemplo, essas que eu citei, que voltaram depois de anos, disseram assim, olha, a gente sabe o que está acontecendo no hospital, não se preocupem,
né? Aquilo que for justo, que vocês puderem acordar de salário, a gente vai assumir de toda forma, por amor à causa, por amor ao hospital, e sabendo, óbvio, na medida que o ajuste financeiro for acontecendo, a gente vai reorganizando, né? Os salários, por exemplo. Mas eu queria até comentar, complementando a fala do padre, que por estar lá, né, todo dia eu tenho visto pessoas que conheceram e conhecem a pessoa do padre George, né? Conhecem o trabalho dele e souberam que ele estava lá e apareceram. Olha, por exemplo, sou enfermeira, estou aposentada, mas não quiser dar minha ajuda, eu estou aqui para trabalhar voluntariamente, porque existe também uma parte daqueles que estão ali no corpo do corpo do hospital que não são funcionários, né, não são contratados, mas são voluntários. São pessoas que estariam ali com o tempo livre e se dedicaram a estar lá para ajudar, porque acreditam na causa. Né? E eu lhe digo por ver assim, constantemente pessoas bater lá na porta da direção e dizer, olha, eu sou porque o Padre George está aqui. O que é que eu posso ajudar? Ou ajudar presencialmente, ou doando alguma coisa, por conhecer, né, toda a história dele aqui em João Pessoa, por conhecer o trabalho dele aqui em João Pessoa. Então, essa reformulação que está sendo feita visando isso, visando essa credibilidade perante a sociedade. Né? Tudo que aconteceu chocou também a nós. E eu lhe digo principalmente a nós porque fomos conhecendo as informações, a gente está ali no corredor do hospital, a gente escuta várias histórias. Né? Então, saiba que a gente também, por mais que eu, por exemplo, não tinha uma história longa com o Padre Zé, mas eu abracei essa causa por ver no olhar daqueles familiares, por ver no olhar daqueles pacientes acamados, uma esperança. Hoje, por exemplo, a gente teve compromissos mais cedo, eu e o padre, e a gente passou lá, porque a gente ia ter uma reunião antes de vir para cá, e estava os fisioterapeutas com alguns pacientes, né, que têm uma mobilidade maior, estavam ali na capela, estavam ali sentados, conversando, rindo, né? E até o responsável, o coordenador da fisioterapia, disse, Rafael, olha, porque paciente tal vai receber alta. Eles passaram tanto tempo aqui, é sempre a mesma coisa, eu posso comprar um picolé para eles? Eu disse, tem alguma comorbidade? Tem alguma patologia que impede? Não, se não tiver, pode. E aí hoje eu vi essa cena. Eles felizes lá, tomando picolé, rindo com as outras fisioterapeutas. Então, é isso que a gente quer. Renovar, tirar tudo aquilo que eles vinham, né, que vamos assim, entre aspas, de trevas que era estabelecido ali pela gestão anterior, e fazer aquilo ser vida e gerar vida ali dentro. E daí a gente precisa, né, como qualquer árvore que para dar frutos precisa de poda, a gente está podando, sabendo que um dia essa árvore vai dar muitos frutos. E nós não estamos ali para perseguir ninguém. Né? É visível assim, alguns funcionários assim, com medo de perder o emprego. Né? Nós não estamos ali para perseguir ninguém. A equipe que assumiu tem essa percepção. Nós queremos somar forças, ações coordenadas, consolidar as estacas para expandir. Não há intenção de ninguém da diretoria de estabelecer ali caças bruxas. Né? Quem é aliado da antiga gestão. Não. É matemático. Fez coisa errada, vai para fora. Está trabalhando direitinho, vai continuar. Agora, nós vamos nos adequar às novas regras. E uma delas nós vamos pagar aquilo que compete a uma instituição filantrópica, um hospital de nível médio. Né? Então, não tem sentido determinadas coordenações com certas gratificações totalmente fora da realidade. Como é que a gente está estendendo a mão para a sociedade, mendigando e pagando salários absurdos? Não convém. Então, faz parte do processo de resgate da credibilidade, até para aumentar e qualificar o número de voluntários, porque é muita gente que quer estender as mãos, mas que às vezes tem medo, tem receio. Né? Por isso que hoje de manhã tivemos um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa, doutor Adriano Galdino, que nos recebeu muito bem, para fazer um apelo aos deputados, né, que nos ajudem com as emendas parlamentares. Não deixe de ajudar o apóstolo Padre Zé.
vamos penalizar o CPF, não o CNPJ. Padre George, padre, é lógico que estamos diante, me refiro em relação à gestão anterior, de um escândalo que tornou-se até nacional. Aí eu pergunto ao senhor, nesse trâmite, o senhor sofreu ou está sofrendo algum tipo de ameaça? Não, nenhuma. Nenhuma. Olha, existe o escândalo, existe a corrupção, o dinheiro foi roubado, houve um desvio de finalidade, sim. Agora, nem tudo que se fala também é verdade. Então, tem muito exagero, muito sensacionalismo. Né? O que de fato aconteceu, a sociedade vai saber através das autoridades competentes. Entendeu? Então, nós não sofremos nenhum tipo de ameaça, né? Até porque nós somos pragmáticos. Por exemplo, ex-funcionários que já foram demitidos pela atual gestão estavam ligando para o hospital, querendo certas informações, até constrangendo alguns funcionários. Nós cortamos. Quer alguma informação, minha filha? Mande por escrito. Então, pragmático. 2 mais 2 é 4, não tem o que interpretar. Então, assim, nós não estamos sofrendo nenhum tipo de ameaça, não, até porque eu não tenho medo. Né? Se meu telefone tocar, eu sei o que fazer. Agora, eu acredito que não estou e nem vai acontecer. Entendeu? Muito importante. Temos agora... Existe um limite para a maldade. É o poder de Deus. Verdade, verdade, padre. Aqui temos apoio de órgãos públicos, empresas e voluntários. Eu vou me dirigir agora ao doutor Rafael Pinheiro. Doutor, as doações, já sabemos que a queda, né, foi muito significativa. Isso dificulta todos os parâmetros. Existe também a doação, creio, do lado do SUS, ligado com os ministérios, com o governo federal. Essa doação, ela continua em mesmo valor ou houve um abalo em relação a toda essa situação? No que toca à esfera pública, não são exatamente doações, né? São convênios que são estipulados, né, ali junto ao governo do estado, junto ao município, que vem por meio do SUS, né? Então, essas doações, o que é que aconteceu? Essas doações não, esses convênios, perdão. O que é que aconteceu? À medida que a gestão anterior fez um empréstimo e colocou como crédito desse empréstimo a produção SUS do hospital, porque o hospital recebe mediante a sua produção, né? Hoje, daquilo que entra via SUS, já é debitado da conta em torno de 300 mil. Já sai automaticamente o pagamento do empréstimo. E isso faz uma falta muito grande, porque somando aí, por exemplo, os funcionários, os médicos, prestadores de serviço, a folha por completo dá quase em torno de 700 mil. Somando o que vem conveniado pelo Estado, mais o que vem conveniado pelo município, a gente recebe 1.200.000, perto de 1.300.000. Então, a gente já perde aí 300 mil daquilo que vem. E daí sobra muito pouco para se manter a folha atualizada e conseguir insumos para manter o hospital, né? Porque as dietas enterais que eu lhe falei, por exemplo, elas são bastante caras. Os antibióticos que hoje a gente está estendendo a mão pedindo, antibióticos são caros e são necessários. Não é algo que a gente pode dizer pode ou não pode dar. A gente tem que dar para manter aqueles pacientes ali numa qualidade de vida, né? Ou até, eu posso assim dizer, numa qualidade de morte, né? Que já estão ali, alguns já estão, né, nesse cuidado paliativo mesmo. Então, a gente tem esses convênios, né, perante o SUS, os governos, que se mantém, né? A gente está em trâmite para fazer a renovação desses convênios, né? Então, por isso que a gente está nessa peregrinação junto aos deputados, ao governo do estado, ao prefeito, né? A gente, como o padre falou, a gente vai a Brasília estender as mãos mesmo para os deputados federais aqui da Paraíba. Quem puder nos ajudar, né? A gente está lá estendendo as mãos porque a gente precisa. A gente precisa para o hospital se manter. Por exemplo,
a gente, sexta-feira passada, a gente fez a venda do carro. Era um carro que tinha sido comprado na gestão anterior, que era de uso do presidente, e estava lá. E para a gente não interessa aquele carro. A gente está precisando de dinheiro, por exemplo, para pagar a folha dos médicos, que cobra, e é justo, eles têm o direito de cobrar, né? Eles trabalharam, e daí, como todo trabalhador, é digno do seu salário. Só que a gente ficava de mãos atadas. Se a gente paga os médicos, a gente não compra comida para o hospital. Então, é aquilo que eu falei na minha fala anterior, é cobrir um santo para descobrir o outro. Então, a gente, por exemplo, conseguiu vender esse carro, já vai ser para pagar essa folha de setembro desses médicos. E daí, conseguir alguma outra forma para pagar de outubro, e daí atualizar tudo. Já que daqui a pouco vai estar atrasada a folha de outubro também, né? Folha de outubro, né, padre? Já vai estar atrasado. Então, a gente fica no trocar o pneu com o carro andando. E com relação aos empresários, às pessoas, vez ou outra a gente tem recebido, né? A gente tem recebido empresários que querem contribuir, que querem ajudar o hospital. Outros se afastaram porque hoje a imagem do Hospital Padre Zé, vinculada a um escândalo desse, talvez assim, eu não quero, não pega bem, né? Então se afastaram. Por isso que a gente, em todo lugar que a gente está indo, a gente está dizendo, ó, ajuda o Hospital Padre Zé. Não é ajuda o Padre George, não é ajuda o Rafael. Ajuda o Hospital Padre Zé, ele está precisando se manter, né? Então a gente não faz, até o termo que o padre utilizou, a gente utiliza tranquilamente, a gente está mendigando mesmo. Não é humilhação para a gente falar isso, porque não é para a gente. É para aquelas famílias. São para aqueles que dependem do hospital para ter uma qualidade de vida, que dependem do hospital para fazer um tratamento de saúde. São aqueles também, como os funcionários, que dependem do hospital para manter a sua casa. A gente teve uma situação logo no início, quando eu cheguei lá, que chegou uma copeira, se reuniu comigo e disse, doutor, por favor, atualize esse pagamento, porque eu moro de aluguel, numa casinha aqui na comunidade, e a dona está me ameaçando já. Ameaçando de botar eu, meus filhos, meu marido para fora, porque eu não estou pagando o aluguel. E a gente, como é que ficou quando escutou? Ela relatou isso chorando. Outros com medo, como o padre falou, assim, e vou reforçar a fala dele. Se a pessoa ela é competente naquilo que ela é designada, se ela faz com excelência, não tem para que se preocupar. Então, alguns chegavam assim, olhe, por favor, eu preciso desse emprego. Eu e meu marido, a gente depende de sustentar a nossa casa por aqui. Então, a gente está estendendo a mão também pelos funcionários do Hospital Padre Zé. Não é somente para aqueles que estão internos e suas famílias. Quase 200, né? Pois é, são quase 200. E só para lhe deixar aqui registrado, por exemplo, tem pacientes que estão ali há quase 2 anos. Então, moram no Hospital Padre Zé, praticamente. Isso é custo. Mantém-se eles, mantém-se o acompanhante, que geralmente é um familiar que vem, né? Então, tudo isso a gente está aqui, estendendo as mãos, pedindo aos empresários também. Né? Não abandone o Hospital Padre Zé. E eu faço até mais, assim, eu digo assim, o Hospital Padre Zé ele está de portas abertas, porque às vezes as pessoas nem conhecem. Sabe que existe um hospital que tem esse nome, Hospital Padre Zé, mas não conhecem. Então, cheguem lá, né? A gente vai estar com todo o carinho ali para mostrar como é o funcionamento do hospital. Não tem para quê, a gente não esconde nada, e nem tem para quê. A gente está ali de portas abertas. Porque talvez você que está aí, que não conheço o Hospital Padre Zé, talvez descobriu até a existência do hospital devido ao escândalo. Né? Então, fique à vontade, nos procure, conheça o hospital, conheça o trabalho que o hospital realiza, que daí talvez você entenda o porquê que a gente está fazendo tanto apelo. Entenda que, de fato, a gente está querendo estabelecer uma gestão de credibilidade e de transparência, como o padre falou. Resgatando a memória do Padre Zé. Né? Resgatando a sua memória. O que Deus colocou no núcleo da sua alma. Entendeu? Portanto, vamos reiterar, através aqui da plataforma Dr. Play, no podcast Mais Vida, que todos possam continuar contribuindo, doando, aqueles que porventura se afastaram, mas que Deus venha abrir portas
para que outras empresas, outras pessoas individualmente e todos os que têm o coração generoso possam vir a doar e continuar doando para que possamos salvar mais vidas. Não é isso, padre? É esse o nosso intuito maior, né? Salvar vidas, lutar, resgatar a dignidade do hospital, incide em também resgatar a dignidade humana. O Rafael falou uma coisa, onde encontrar na cidade de João Pessoa um lugar que tem estrutura para ficar 2 anos com o paciente. Me diga um hospital que faz isso. Que fica 2 anos com o paciente. Imagine os gastos. São 2 anos, literalmente, mantendo uma pessoa com comodidades. Né? O Hospital Padre Zé faz isso. Então, esse hospital, com seus 120 leitos funcionando, e é essa a nossa intenção, trabalhar muito para tudo ali funcionar direitinho, é uma pérola, não só para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba. Né? Por isso que eu tenho certeza que a Prefeitura e o Governo do Estado vão continuar nos ajudando, porque eu tenho certeza, o meu sonho é o hospital permanecer de braços abertos para todos que fazem parte dessa rede poderem contar com tudo que tem ali dentro. Qual é o lugar na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, que você vai encontrar que um idoso possa ficar ali 2 anos, 3 anos, 6 meses, 8 meses? Hospital Padre Zé. Muito importante as palavras aí do Padre George. Padre, aproveitando essa viagem que os senhores terão até Brasília, haverá, porventura, um encontro com a própria ministra da Saúde ou no âmbito da educação, que às vezes também provém verbas? Como é que isso está formatado? Não, nós vamos estender as mãos, porque o prazo para as emendas parlamentares, né, um prazo, já tem uma data limite. Então, nós temos que ir semana que vem. Literalmente estender as mãos e pedir o apoio dos deputados, dos senadores da nossa querida Paraíba. Ajudem o Hospital Padre Zé. Essa será a nossa linguagem. Nós vamos ficar 2, 3 dias ali visitando, batendo de porta em porta. Precisamos muito da ajuda dos nossos parlamentares e eu tenho certeza que eles vão colaborar. Ô Padre George, algum parlamentar da nossa querida Paraíba, seja no âmbito do Senado ou deputados federais, alguns deles espontaneamente já chegaram ao senhor e disseram: queremos ajudar, vamos ajudar, ou o senhor está tendo realmente que fazer essa peregrinação? Não, a peregrinação ela é fundamental, mas alguns deputados já se disponibilizaram a nos ajudar. O Cabo Gilberto, o deputado Rui Carneiro, né? Eles já nos procuraram, o deputado Gervásio Maia, que já se prontificou a nos ajudar. Também os deputados estaduais, vários já, vereadores também. Então, na classe política, nós estamos percebendo uma sensibilidade. Até políticos que ligaram dizendo assim: olha, eu doava tanto, mas agora eu vou doar mais. Né? Eu vou doar mais. E isso é bom, porque é muito difícil você lutar sozinho. É muito difícil você lutar sozinho, porque chega uma hora que é o esgotamento físico, o esgotamento mental, né? Já teve noites ali que eu chorei muito. Eu fui me consolar na capela, porque não tem dinheiro. Você sabe o que é você numa quarta-feira? Quinta-feira era feriado. E quarta-feira você tem que comprar dipirona. Que o hospital não tinha dipirona. Segunda-feira, pela organização que a gente tem lá, segunda-feira vai acabar. Não tem mais fralda. Sexta-feira, olha, a dieta só dá para final de semana. E os pacientes não podem ficar sem essa dieta. Então, é um drama todos os dias.
É uma Não é luta. fácil, né, padre? Estamos vivendo no Padre Zé o PHN, né, da canção nova, Dunga, por hoje não. É uma luta todos os dias. Eu não consigo pensar na segunda-feira. Hoje a minha preocupação é quarta, terça que não acabou, quarta, quinta. Todo dia uma luta. Uma luta. É. Doutor Rafael, no caso, nós temos essa tela, cuidado e proteção para os que mais precisam. Ou seja, esse é o lema, sempre voltado para os carentes, porque há todo um histórico no hospital, um legado, vamos dizer assim, que o maior compromisso, e eu tenho certeza está sendo notado, evidenciado nessa entrevista, é com unhas e dentes, com garra e com Deus no coração, manter essa estrutura e, como o senhor bem disse, se Deus quiser, ampliá-la. Não é isso, doutor? Sim. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. A gente aprende, né? Eu sou membro consagrado da Comunidade Filhos da Misericórdia, da qual o Padre George é o fundador, e a gente aprende lá que a gente recorre ao altar de Deus para ir cuidar dos pobres. Tudo que a gente faz na comunidade, tudo que a gente aprendeu, e eu tenho certeza que Deus só nos confiou essa missão, porque ali no pouco que a gente começou a fazer, a gente foi fazendo com muito amor. O Padre Jorge, ele tem a credibilidade dele hoje perante a sociedade, perante a todos esses políticos que espontaneamente o procuraram, por conta do histórico dele, da atenção dele para com os mais pobres. Por exemplo, a comunidade, ela faz um trabalho que é mantida pela Fundação São Padre Pio, com crianças com microcefalia. Quando a microcefalia explodiu aí, né, em complicações do Zika vírus, o padre se compadeceu das famílias, das mães que praticamente paravam a sua vida para cuidar de crianças com microcefalia. A gente acolhia uma criança que ela não tinha microcefalia, mas ela tinha complicações motoras e cognitivas, que acabou ali junto conosco, né? A família não tinha condições. A gente praticamente organizou dentro de um quarto uma estrutura, lógico, no seu devido contexto, mas como se fosse hospitalar, com cuidadoras, com pessoal que é voluntário da fisioterapia, que fazer fisioterapia respiratória. E a gente deu o nome desse centro de tratamento de excelência, né, para crianças com microcefalia ou com complicações motoras, de Júlia Micaeli, que era essa criança. Ela morreu junto conosco. Foi uma filha que Deus nos deu. Então, esse é um dos projetos que foi iniciado pelo coração desse homem aqui, por olhar para aqueles que mais precisam. Então, vem mães de diversos bairros da cidade, fora de João Pessoa, para receber tratamento lá com a gente. E passam um dia lá com a gente, e comem, recebem cesta básica, e quando estão precisando de fralda, a gente faz uma campanha. Então, isso que a gente faz hoje no Padre Zé não é por conta do Padre Zé. Eu conheço, por exemplo, o Padre George desde 2008. Eu aprendi com ele que, obviamente, tendo Deus como o centro da minha vida, esse mesmo Deus me escolheu para cuidar dos pobres. Então, por isso que é a nossa preocupação. Por isso que é o nosso apelo. Por isso que a gente não tem vergonha de dar a cara a tapa e dizer assim, olha, a gente está precisando. Fazer como Teresa de Calcutá fazia, que é uma santa que inspira o nosso trabalho. A gente tem 3 santos que motivam, inspiram todo o nosso serviço. São Padre Pio, que recebeu o nome, né? A fundação recebeu o nome dele, Santa Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis. São santos que cuidaram do pobre. Padre Pio viveu e realizou toda a sua missão no sul da Itália, que era a região mais pobre da Itália. Fundou um hospital que ele via aqueles combatentes, famílias ali de combatentes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que não tinham para onde ir. Deus se inspirou no coração dele e construiu um hospital, que hoje é uma referência na Itália. Então, a gente olha para esses e diz assim, Deus nos confiou também essa mesma experiência de ser para o outro, de servir, de dar significado às nossas vidas. E lhe digo com toda a certeza no meu coração, como eu sou feliz por isso. Como a minha vida ela tem sentido, porque eu não perco a minha vida com coisas supérfluas. Ela tem sentido. Eu por meio desse cuidado, e hoje, né, se estendendo ao Hospital Padre Zé, se estendendo ao Instituto São José, a gente só vai continuar aquilo que a gente já vem fazendo há muitos anos. Ter esse cuidado, né,
E daí também, da mesma forma como eu disse assim, conheço, né, o Hospital Padre Zé, conheço os trabalhos da Fundação São Padre Pio, os trabalhos sociais da Comunidade Filhos da Misericórdia. A gente cuida de moradores de rua. Alguns desses moradores a gente tirou da rua e colocou dentro de uma casa. A gente cuida deles. A gente cuida de crianças órfãs que estão em algum risco de vulnerabilidade social. Dessas crianças com microcefalia. A gente cuida de mães com os filhos que não podiam estar nas ruas, porque não podem mesmo. A gente cuida de hoje também, a gente recebeu, há poucos anos atrás, a missão de cuidar dos idosos do Amém. Então, por que Deus está nos confiando? Vamos ter mais uma casa de idosos ano que vem em João Pessoa. João Pessoa. Uma parceria com a prefeitura maravilhosa. Então, Deus nos confia mais isso 50 idosos iremos acolher. Que notícia sensacional. É, por isso. Porque Deus olha para a gente e diz assim, vocês conseguem, então vamos lá. Sabe? Então, hoje, obviamente, que hoje a mídia, até porque faz parte, né, é o assunto do momento, e referencia o Hospital Padre Zé e a ligação do Padre George atualmente, né, como à frente do Hospital Padre Zé. Mas quem conhece a história do Padre George sabe que ele faz isso há muitos anos. Há muitos anos. Já é uma prática. Já é uma né, prática, padre? e sem precisar expor isso para ninguém. Para ninguém. Isso foi, vamos dizer assim, foi conhecido pelo boca a boca. As pessoas conheceram o trabalho dele, o Padre George, o Padre George, o Padre George. Hoje não, obviamente, por conta da mídia, ele ficou mais visado, mas é um trabalho que a gente já faz há anos, então já está no nosso DNA. É isso. Muito importante. Padre George, nós sabemos que quando uma pessoa rouba da saúde, isso impacta em vidas. Pode ser, obviamente, pacientes que procuraram atendimento, não tiveram e vieram a falecer. As pesquisas mostram, isso é notório. A Bíblia nos diz que mesmo uma pessoa que venha roubar, por exemplo, da saúde, se no último momento de vida desta pessoa ela se arrepender, ela estará perdoada e salva pelo Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona mesmo, padre? Vamos com calma, né? Vamos com calma. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não é assim, aprontei a vida inteira, agora eu estou arrependido, eu já tenho um lugarzinho no céu. Não é assim, não. Mas o julgamento compete a Deus. Só Deus conhece o coração humano. Só Deus sabe o coração humano. É um absurdo, é gritante, né? O evangelho de ontem, Nosso Senhor disse assim, ai daqueles que causam escândalos. Ai daqueles que causam escândalos. Então, é gritante você, por exemplo, ver eu estar mendigando hoje remédio do hospital porque o antigo gestor gastou comprando vinhos. Eu estar mendigando cesta básica porque o antigo gestor comprou quadros caríssimos em um ateliê, relógio de 40, 50 mil reais. Então isso é vergonhoso. Mas eu não tenho vergonha. Nem relógio eu tenho. Eu estou estendendo a mão para pedir remédio. Para pedir comida. Né? Pedir ajuda para pagar o salário dos médicos. Né? Então, é escandaloso. Agora sim, tem duas justiças. Né? A justiça divina aí compete a Deus. Agora existe a justiça dos homens. Né? E eu não tenho a menor dúvida de que a força-tarefa que foi constituída, ela vai chegar a um termo. Né? A minha esperança é que não demore muito. Né? A minha esperança é que não demore muito, porque a sensação que eu tenho, eu estou aqui desabafando, certo? É que nós vivemos uma questão da impunidade, né? É a questão da impunidade. Isso me causa uma mistura de revolta, de decepção. Pessoas aprontam e colocam já... Nada vai acontecer. Né? Tem gente fazendo festa com funcionários que foram demitidos do hospital. Tem gente que fez festa com funcionários que foram demitidos do hospital. Por que será que ela fez festa? Eu acho que ela acha que não vai acontecer nada. Então, assim, essa sensação de impunidade causa em mim, em Rafael também, acho que na sociedade, decepção, revolta, né? Mas eu não posso ficar aqui. Eu não posso permitir que esses sentimentos tomem conta de mim. Eu tenho que trabalhar.
eu tenho que trabalhar, 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 trabalhar. Porque doentes estão precisando de remédio, comida, médico, diversas especialidades, de uma estrutura. E, na medida que a gente vai trabalhando, 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 nós vamos sonhando. Então, eu olho hoje para o Hospital Padre Zé, até para aliviar a minha dor. Senhor Jesus, eu não tenho, mas tu tens. E eu preciso acreditar que a gente vai superar tudo isso. E eu sonho que um dia a gente vai ter um bloco cirúrgico ali. Ah, mas isso é um absurdo, vocês não têm nenhum dinheiro para comprar um comprimido, né? Mas é pecado sonhar? Deixa eu sonhar. Eu já estou sofrendo tanto porque eu não tenho. Eu estou sofrendo tanto porque de onde eu poderia ter já foi tirado. Então deixa eu sonhar. Porque já teve gente que veio ironizar, né? Deixa eu sonhar, rapaz. Deixa eu sonhar. Assim eu choro menos. Esse é o podcast Mais Vida, chegando praticamente no seu final. Uma entrevista sensacional, eu caracterizo. Iremos salvar muitas vidas. O alerta para que todos continuem apoiando, doando. É uma nova gestão. Temos que pensar positivamente. E nesse final, começando aqui pelo doutor Rafael Pinheiro, eu quero agradecer muito, doutor, e as suas palavras finais, já desejando imensa sorte. Eu sei que é um trabalho que se começa, mas que notamos o bom senso, a amplitude e principalmente esse desejo de mudanças positivas no coração. Tanto que essa última tela diz, os desafios para o futuro no Hospital Padre Zé. Portanto, lhe agradecendo mais uma vez em torno de todos que fazem aqui a plataforma Dr. Play e desejando boa sorte. As suas palavras finais, por favor, doutor Rafael Pinheiro. Primeiramente, eu que agradeço, né, pela acolhida, pelo convite, por estar aqui. E vou finalizar falando isso que o padre já falou também, né? A gente sonha com o Hospital Padre Zé em sua plena funcionalidade. A gente sonha com futuros ao Hospital Padre Zé. Então, mais uma vez eu vou estender as mãos, mais uma vez eu vou fazer o convite. Estejam junto conosco nesse planejamento desse futuro do Hospital Padre Zé. Se una conosco. Vá lá, conheça o hospital, conheça o nosso trabalho, se engaje. Talvez você esteja aí, talvez parado, já se aposentou, quer ser voluntário, se engaje no Hospital Padre Zé, quer ajudar de qualquer forma. Qualquer forma. Rafael, eu quero dar uma medicação, eu quero dar um insumo específico, eu quero fazer uma transferência, enfim, de qualquer forma. A gente está ali para fazer com que aquele hospital seja aquilo que tanto o Padre Zé sonhou, como aquilo que Deus sonha que ele seja. Padre George Batista, as suas palavras finais, eu quero agradecer muito e quero reiterar e avisar mais uma vez, quando começamos a divulgar a entrevista e, logicamente, os contatos pelas redes sociais, por exemplo, como o Telegram, o WhatsApp, foram muitos, padre, os que elogiaram a conduta do senhor, o que falaram do grau de honestidade e de lisura do senhor. Portanto, quando vi a oportunidade, graças a Deus, de poder entrevistar o senhor, eu fiquei já com meu coração contente, porque eu não tenho dúvida, cumprimos aqui um papel muito importante em mostrar a visão de futuro que os senhores estão tendo, e eu fiquei com toda a certeza que o Padre Zé voltará a ser como é o grande hospital. Muito obrigado, padre. Eu quero agradecer e dizendo assim, são os elementos chaves que nós vamos manter para que tudo dê certo, né? Rezar, temos que rezar, orar, louvar, adorar a Deus. Segundo, montando uma excelente equipe, que ninguém faz tudo sozinho. Rezar, constituir uma equipe bacana, trabalhar muito e sonhar. Então, para aqueles que ironizam certos sonhos que eu compartilhei,
deixe a gente continuar sonhando. Sonhar faz bem, né? O futuro pertence a Deus. Muito obrigado, Padre George Batista e o doutor Rafael Pinheiro. E assim estamos encerrando o podcast Mais Vida, agradecendo a todos aqui que fazem a Dr. Play e indicamos a entrevista na íntegra no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. Vamos compartilhar, é pública. Vamos recortar o importante, que venhamos a salvar vidas e continuar esse legado tão lindo que é o trabalho no Hospital Padre Zé. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.